Olá, sou Núbia Polatti. Eu sou palestrante espírita, comunicadora da Rádio Boa Nova da TV Mundo Maior. Eu fui convidada por esta casa abençoada, Fonte Viva, para fazer uma palestra sobre ser espírita. Vamos refletir um pouquinho sobre esse tema? Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Gratidão. Vamos primeiro, antes de entrarmos no tema ser espírita, vamos fazer uma prece? Vamos nos unirmos, uma comunhão de boas energias? Então serena teu coração, acalma tua mente, respira calma e profundamente, para que possamos entrar em sintonia com o plano espiritual. Vamos sentir a presença do nosso mestre e amigo Jesus. Ele está me estendendo as mãos. Ele está me dizendo que vai ficar tudo bem. E eu confio nele. Vamos nos unir em uma energia de amor e doá-la aos espíritos benfeitores para que eles levem a todos os necessitados um pouquinho do amor, um pouquinho dessas nossas melhores energias e que abençoe todos os tarefeiros, todos que participam desta casa Fonte Viva, casa abençoada, que leve luz aos seus lares, trazendo forças, consolo, que Jesus possa fazer morada em seus lares, em seus corações. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, que Deus nos abençoe. Vamos então falar um pouquinho sobre o que é ser espírita. O que será ser espírita? Será que é ser kardecista? Acho que conhecendo um pouquinho de Kardec, a razão em pessoa, eu acho que ele não gostaria de sermos denominados de kardecistas. Sabe por quê? Kardecista remete a idolatrarmos Kardec. E não é isso que acontece, né? Nós somos cristãos, né? É a Cristo que nós veneramos. Espírita não venera homens, venera ideias, acolhe ideias, né? A gente estuda ideias e Kardec foi um excelente missionário, nos trouxe a codificação espírita, por isso o admiramos. Temos uma imensa gratidão a Kardec, mas não somos kardecistas, nós somos espíritas. E ser espírita é ser cristão. Ser espírita não é ter uma religião especial, é ter uma grande responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque nós detemos o livre-arbítrio. Todo ser encarnado tem o livre-arbítrio, mas nós espíritas estudamos o livre-arbítrio. Nós temos a consciência do livre-arbítrio. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, como já nos disse Paulo de Tarso, né? E o livre-arbítrio nos traz com ele a liberdade e traz também a responsabilidade, né? Então, ser espírita não é ser ninguém especial, não é ter uma religião privilegiada, mas é sermos conscientes da responsabilidade,
Ser espírita também não é superar o próximo, não. É superar a nós mesmos. A cada dia eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, sem comparação com o outro. Eu posso ter metas em relação a outros, mas a superação é sobre mim mesma. Ser espírita não é acreditar na reencarnação, não pode ser só isso, né? É compreendê-la como justiça divina, né? O que é a reencarnação? É as sucessivas histórias da minha própria vida, né? Eu costumo dizer que nós temos um livro e cada encarnação é um novo capítulo, simplesmente isso. Se não existisse a reencarnação, pensa aqui comigo, Deus seria injusto, né? Porque um tem riqueza e o outro vive na miséria. Porque um tem poder e o outro é escravizado. Tantas situações como essa, poderíamos ficar aqui horas falando sobre as injustiças se não houvesse uma reencarnação. Então, ser espírita não é só acreditar na reencarnação, é crê-la como justiça divina, como bondade divina. Ser espírita não é ter uma fé cega, mas a fé raciocinada. Tanto é que o codificador da doutrina espírita era tido como um homem extremamente racional, né? Nos trouxe uma doutrina que prega o amor por ser cristã e veio de um homem que é o raciocínio em pessoa. Ser espírita não é se comunicar com os espíritos, porque isso todos nós fazemos. Como? Bom, primeiro vamos para o óbvio. Espírito eu também sou, só que eu sou um espírito encarnado. Mas não é desse espírito que eu estou sugerindo que a gente fale, né? A comunicação com os desencarnados, os espíritos que estão na pátria espiritual, não é privilégio de espírita, né? Qualquer outro religioso ou até mesmo ateu entra em comunicação com os espíritos desencarnados, ou através da sua mediunidade, ou até mesmo através da emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? Sonhos, né? Quando o meu corpo repousa, porque este corpo ele necessita de repouso, meu espírito não. O que cansa é matéria, né? Meu espírito não se cansa. Então, enquanto o meu corpo repousa, o meu espírito se liberta parcialmente do meu corpo. Parcialmente porque se esse laço se romper, você desencarna, né? Então, toda noite a gente se liberta parcialmente do corpo e o meu espírito vivencia várias experiências. E eu entro em comunicação com outros espíritos. Olha que interessante. Isso não é privilégio de ser espírita. Ser espírita não é decorar o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é decorar o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, as obras de André Luiz, livros maravilhosos. É ótimo, mas decorar o Evangelho não vai te levar a nada, né? A no seu desenvolvimento intelectual, que este não para nunca, né? O espírito, ele pode até estacionar, no máximo ele estaciona a parte moral. Olha que interessante, lá no Livro dos Espíritos diz que a parte intelectual nem estacionar estaciona, a gente evolui sempre, né? Então, ser espírita não é decorar o Evangelho, é vivenciá-lo, é partir para a ação. O conhecimento sem a prática
não serve para nada. É preciso partir para a ação. Se você for espírita, estude o Evangelho, mas vivencie o Evangelho. Ser espírita não é ser diferente, porque todos nós somos iguais perante a Deus. Olha que coisa boa! Às vezes a gente fica meio tristinho, porque a gente se acha filho de Deus e às vezes a gente se acha filho único. Não é assim. A gente vive em sociedade. Sabe a lei de sociedade? Uma das 10 leis divinas, leis morais ou leis naturais? Então, lá diz que eu vivo em sociedade, porque eu preciso aprender com o outro e eu preciso ensinar o outro. Então, ser espírita não é ser diferente, somos todos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus, somos todos irmãos de Jesus. Ser espírita não é ter que provar que é bom, mas a gente precisa se esforçar para ser bom. Ser espírita é ter responsabilidade em relação ao livre-arbítrio. Responsabilidade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Isso é bom. Isso significa que nós já estamos ficando grandinhos. Ser espírita é compreender a importância da reforma íntima. Já ouviu falar bastante de reforma íntima, né, meu irmão? Então, sabe o que é mais difícil na reforma íntima? É a identificação do que está errado. Porque a gente fala, preciso reformar o orgulho. Não, orgulho, não sou orgulhosa. Preciso reformar o egoísmo. Egoísmo tá aí uma coisa que eu não sou. Reformar o ciúme? Não, ciumenta também não sou. Preciso reformar a vaidade. Não, vaidade eu não tenho. Eu chego à conclusão de que eu sou um ser perfeito, né? Um ser de luz. Dá a impressão que eu estou aqui só para auxiliar os outros mesmo. Olha aí o meu orgulho falando mais alto, olha a minha vaidade falando mais alto. Então, na reforma íntima, o mais difícil para promover a reforma íntima é identificar o que é necessário ser modificado. Este é um passo mais difícil, identificar. Sem contar que reforma pressupõe-se que existe algo em construção, né? E algumas coisas eu tenho que desconstruir. Velhos conceitos, velhas coisas que estão ali tão guardadinhas que eu não quero mexer. Precisa. Ser espírita é compreender a importância da reforma íntima. Ser espírita também não é a quantidade de vezes que você vai ao centro espírita, mas a quantidade de caridade que se faz. A gente está vivendo tempos diferentes, né? Por exemplo, essa palestra está sendo feita em um dia que o centro espírita, por motivo justo, está fechado. Ele está fechado, mas ele está sempre disponível se você estiver pronto a ir até ele. Lembra que o pensamento é energia criadora? Então se coloque dentro da tua casa espírita, vá até lá e receba um passe. Vá até lá e receba a energia boa que a casa espírita tem a te oferecer. Visite o Fonte Viva em pensamento. Você vai se sentir bem. Mas não é a quantidade de vezes que eu fui ao centro espírita, porque este ano estamos em 2020. Este ano foi diferente de tudo. Fui bem pouco à casa espírita em matéria, né? Isso não importa quantas vezes
o meu corpo físico esteve lá. O que importa realmente é a quantidade de caridade que eu promovi durante todo este ano, que a gente costuma reclamar, né? Ai, porque 2020 está um ano difícil. Para! É um ano de muito aprendizado. A gente está aprendendo tanta coisa este ano. A gente está aprendendo que a gente pode ver uma palestra através do site da tua casa espírita, de outras casas espíritas. Então, não reclama não, parte para a caridade. Ah, mas eu estou presa em casa, como é que eu faço caridade? Já ouviu falar que existem muitas formas de caridade? Muitas, inclusive a ligação para um amigo e dizer sinceramente: você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Estou aqui por você. Ser espírita não é esperar privilégios, né? Às vezes eu ouço assim: nossa, você vai tanto à casa espírita, eles não resolvem os seus problemas? Eu não sou privilegiada. Aliás, nem problemas eu tenho. Eu tenho adversidades, eu tenho questões a serem resolvidas e eu vou resolvê-las. Se Deus me enviou como oportunidade, não vou ficar chamando de problema, não. E espírita não tem privilégio nenhum. A gente não viu ali atrás? Somos todos filhos do mesmo Deus? Somos todos iguais? Espíritas e ateus, de qualquer outra denominação religiosa, filosófica, somos todos iguais. Não temos privilégios. Mas a gente tem que compreender as dificuldades como oportunidades. Ser espírita é compreender que o mundo é reflexo de quem eu sou. Olha que maravilha, reflitam, a sociedade é reflexo de quem eu sou. Mais uma vez a lei de sociedade entrando na questão ser espírita, né? A sociedade precisa de mim como um ser melhorado e eu vou fazer o meu possível e o mundo me dá de volta o que eu ofereço a ele. Então, se eu já acordo reclamando que o dia está feio, o que é dia feio? Para com isso. Um dia de sol é lindo, um dia nublado é lindo, um dia chuvoso é lindo e necessário. Então, a gente vai compreender que Deus faz tudo tão perfeito, que o mundo é reflexo de quem eu sou. Ser espírita não é ficar criticando outra religião, é praticar a sua. Qual é a sua? Eu sou espírita. Algumas pessoas visitam a nossa casa espírita e dizem assim: olha, eu sou determinada religião. Que bom, seja bem-vindo. Se você é cristão, é até mais fácil a compreensão, porque o espiritismo é cristão. Ah, mas eu não sou cristão, eu sou islâmico, por exemplo. Seja bem-vindo à nossa casa. Que você receba as bênçãos do Pai Eterno. Ah, eu sou daquela religião, a gente não acredita em Deus, a gente acredita no universo. Que bom, que o universo te favoreça. Você percebe que enquanto eu critico a religião do outro, eu não estou praticando a minha, né? Então, ser espírita não é criticar a religião do outro, é praticar a sua. Ser espírita não é ser cordial só dentro do centro espírita, o que é fácil, né, gente? Ah, como é bom chegar no centro espírita, a gente abraça as pessoas desinteressadamente, né? A gente abraça com carinho.
Ali fora, na rua, eu fico com o pé atrás. Ah, Núbia, você está dizendo que eu devo sair por aí abraçando todo mundo? Não, eu estou querendo dizer que um bom dia não lhe custa nada. Ah, mas eu falo bom dia para a caixa do supermercado. Sabe o que ela me fala? CPF na nota? Dê um sorriso a ela e responda. E no outro dia você diz bom dia de novo, né? Porque não é o outro que vai determinar o meu modo de agir. Sou eu. É a minha conduta. Eu sou espírita e eu não sou cordial só dentro do centro espírita, não. Eu sou cordial com qualquer um que se apresente diante de mim, vai levar o meu sorriso. Ah, mas ele está fazendo coisa errada. E você está fazendo coisa errada criticando ele. Não cabe a você julgar. E eu vou te dizer que o principal da cordialidade começa dentro do teu lar. E ó, vou te falar, começa principalmente com aquele familiar difícil, que não é só você que tem, não. Toda família tem aquele parente mais difícil, né? Agradeça a Deus a oportunidade de aprender, exercitar paciência, resignação, perdão, compreensão. Isso é ser espírita. O espiritismo é a religião da razão. Mas quando eu digo a religião da razão, eu não estou querendo dizer, olha, eu estou com a razão e você não. É exatamente o contrário disso, né? A razão é você raciocinar. E você só vai conseguir raciocinar se você parar para ouvir o outro. Ah, mas ele está errado. Será? Será que ele está tão errado? Você já começou errando se você não dá oportunidade para ele falar, né? Então a gente tem que ouvir, nem que seja, eu preciso ter argumentos para criticar, né? Como é que eu critico as coisas sem saber ao certo como funcionam, não é? O espiritismo não te promete o céu. Ele também não te ameaça com o inferno. Olha que coisa boa! O céu e o inferno é uma questão de pensamento. É simplesmente a tua atração energética que te leva ou para o céu ou para o inferno. Nós não acreditamos nem em céu nem em inferno. Nós acreditamos que nós fazemos o lugar onde nós estamos. Ah, é que eu vivo num lugar tão conturbado, tão difícil. Oportunidade de desenvolvimento, de crescimento espiritual. As outras religiões exorcizam espíritos menos esclarecidos. O espiritismo os trata como necessitados. Então para de falar, sai daqui, seu espírito obsessor, pior, a gente chama espírito do mal. Espírito do mal não existe. Existe espírito que ainda não conhece o bem. E se existe um espírito do mal, corro o sério risco de ser eu, este espírito do mal, né? Mas não existe espírito que ainda não conhece o bem. Então, o espiritismo, como trata? Eu já recebi uma pergunta dizendo assim, no centro espírita, espírito do mal não entra, né? Oh, é o que mais tem. Jesus nos disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E o centro espírita funciona como um hospital, né? Então, no centro espírita, nós recebemos, acolhemos e tratamos muito bem espíritos que ainda não conhecem o bem. Ser espírita é
principalmente acima de tudo, pôr em prática os ensinamentos. A gente vê tanto palestrante bom, a gente lê tanto livro bom, a gente acha lindo e a gente vai para casa, até recomenda, né? Tem palestra que a gente ouve, a gente fala, fulano é que devia ouvir essa palestra para fulano. Não, essa palestra é para ti. Você que tem que ouvir essa palestra, mas só ouvir não te levará muito longe, não. Assim como uma receita do bolo, se você a tem no papel, você tem o conhecimento. Serve para nada. Você não faz nada com aquele papel. Se você se lançar a fazer o bolo, você vai adquirir a habilidade, você vai adquirir a sabedoria de fazer o bolo. Olha que interessante, enquanto eu não colocar a mão à massa, enquanto eu não arregaçar as mangas e partir para o trabalho, não serve nada o conhecimento. Então, espírita, instruí-vos, eis o primeiro mandamento. Não, desculpa, o primeiro mandamento, espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Então, ser espírita é pôr em prática a teoria. Vamos junto? Vamos tentar fazer deste mundo um mundo melhor? Vamos lembrar que a sociedade é de minha responsabilidade. E olha, eu não estou falando nem que é de nossa responsabilidade, é de minha. Porque eu tenho que fazer a minha parte, você faz a tua. Então, ser espírita é se tornar cada dia uma pessoa melhor para que o mundo seja melhor. Vamos junto? Vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Obrigada ao Fonte Viva por este convite, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe teu lar. Fiquem todos com Deus e que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.